Alô, seja muito bem-vinda e hoje preparei aqui um aulão sobre gravidez. Então quero passar-te algumas falhas que existem, não é? Sobre aquilo que já sabemos, sobre aquilo que a ciência já nos mostra e aquilo que é dito aos pais, aquilo que as mães, que as grávidas sabem, a informação que lhes chega. Ainda está muito atrás daquilo que nós já sabemos, do que aquilo que a ciência já sabe, não é? Então é importante que essa informação, não é? Que pequenas informações que mudam tudo cheguem aos pais, cheguem às mamãs. Precisamos de ajudar as mamãs. Então bora falar de pontos fundamentais para uma gravidez saudável. Porque ficar grávida, não é? Já traz uma pressão natural. Então a gente já fica com aquela pressão e hoje as coisas estão a piorar um pouquinho, porque a gente tem mais acesso à informação. Então o lado bom, o lado ruim, né? Que a gente tem mais acesso a essa informação, bom, não é? Mas ao mesmo tempo é muito mito, é muita informação. Depois temos a amiga que diz uma coisa à mãe, não, na minha gravidez, na tua gravidez foi tudo certo. Isso foi há 30 anos atrás, não é? Então uma realidade diferente, então precisamos de acalmar, tá? Até por isso que eu tenho o Gravidez no Eixo, curso para acalmar, para simplificar as coisas, para ajudar muito a mamã desse lado. E eu só quero que os bebés sejam saudáveis, que temos mais bebés saudáveis, mais mães saudáveis, tá? Assim como vocês também, eu quero que vocês fiquem menos estressadas e aproveitem esta fase muito boa da vida da mulher, para que a gente possa, né, ter várias vezes essa fase na nossa vida sem complicar. A ciência, ela mostra-nos que aquela ideia de que, nós somos um forninho, né? Baby tá ali no forno, baby tá no forninho. Essa ideia, ela traz muitos mal-entendidos, muitos mitos, muitas confusões, porque parece que a mãe é passível, né? Mas não, não temos um papel passivo, nós temos um papel ativo no desenvolvimento do nosso bebê. Um forno, se eu coloco lá um bolo de chocolate, ele não tem a capacidade de tornar esse bolo de chocolate num bolo de banana. Que entra lá, né? Entra aqueles ingredientes, sai aqueles ingredientes, mesmo que a gente queima a coisa, é aqueles ingredientes. O mesmo não acontece, não é? Quando falamos de uma gravidez, desenvolvimento do bebê. Ele é diferente através de nós, não é? A mãe, ela vai criar condições melhores ou piores para o desenvolvimento do bebê. Um bebê, né? É gerado um bebê diferente dentro de determinadas condições. É como se nós pensarmos assim, eu tenho uma sementinha, posso ter a mesma semente e colocá-la em solos diferentes. Essa mesma semente, ela vai se desenvolver de formas diferentes. Não, a mesma semente, solos diferentes. Uma pode crescer muito, a outra vai crescer menos. É claro que não somos plantas, né? Nós temos um corpo muito resiliente e às vezes até mesmo que a mãe tenha maus hábitos, né? Super engordas, que estão aí tão vivas, né? Ninguém morre, o bebê vai viver, está tudo ok. Porém, o que é que vai acontecer? E é importante que essa consciência exista. O bebê, ele vai adaptar-se, o desenvolvimento do bebê vai adaptar-se àquilo que ele recebe. Então a alimentação da mãe, por exemplo, muda o percurso desse desenvolvimento. E é aqui que começa nós temos ali 2 adolescentes, 2 adultos, 2 mulheres, não é? 2 mulheres adultas, em que para uma é mais fácil, sei lá, queimar gordura e para outra é mais difícil. Uma tem mais predisposição para a diabetes e a outra tem menos. Então é aqui que começam essas diferenças. A gente adaptou-se, cresceu lá, mas essas diferenças aqui, mais difícil para mim. A alimentação da mãe vai afetar ali, por exemplo, o sistema imunitário do bebê. Bebés mais inflamados vão tender a ser mais alérgicos. Mulheres que eram diabéticas ou que passaram por uma diabetes gestacional, o bebê vai ter mais tendência, não é? Em adulto, não só em adolescente, mas como em adulto também, a ter ali, tem um maior risco, não é? Para a diabetes, dependendo das escolhas que ele faça. Assim como uma mãe que comeu mais açúcar, a gente vai abordar assim, vou trazer aqui alguns estudos. Uma mãe que coma mais açúcar, o bebê vai tender a ter mais gordura, a acumular mais gordura, mesmo em adulto. Se é aquela pessoa que tem mais facilidade de acumular gordura. Então entendem, é aqui que essas diferenças começam, né? Porque às vezes temos essa ideia, mas a minha mãe comeu qualquer coisa e eu estou aqui, estou vivo. Pois é, e ninguém disse o contrário, né? O nosso corpo é muito resiliente. Mas se a gente tivesse uma informação diferente, escolhas diferentes, poderíamos ter outro caminho. O nosso DNA, e o DNA do bebê, ele é criado ali logo na fecundação, né? Quando temos ali, então, a nossa genética. União lá do espermatozoide, do óvulo da mulher, cria-se ali a genética do bebê. Porém, existe a epigenética. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, temos a genética, mas
a epigenética não pode ser ignorada, que é o ambiente onde eu coloco os meus genes, o ambiente onde eles se desenvolvem. E é essa epigenética, esse ambiente, são as minhas escolhas, a minha forma de viver, e essa epigenética do bebê já começa lá no nosso útero, não é? Na gravidez, que vai ter o poder de ativar ou silenciar determinados genes. Então, através desse ambiente, eu posso calar ali um gene até de uma doença ou ativar esse gene. Então, na gravidez, nós vamos colocar esses marcadores no nosso genes, nos genes do bebê, tá bom? Então, já temos esse impacto. Criamos ali o DNA, está formado, o desenvolvimento, a ativação de determinados genes vai depender do ambiente, dessa epigenética. Nós, mamães, nós temos lá o nosso útero, onde o bebê se desenvolve, né? É um órgão que cresce e o bebê se desenvolve, né? E a gente depois continua, não é? Mantém, ainda bem, né? Continua a ter ali o nosso útero também depois da gravidez. E na fecundação, o que acontece? As primeiras células, né? O bebê passa lá de uma célula, começa a fixar-se lá no nosso útero depois da fecundação e começa a desenvolver-se. Desenvolve-se ali uma vida. Começou ali, numa coisa mínima, para um bebezinho que vai chegar lá, nos 3 quilos. Então, hoje vamos falar do que precisamos, assim, de forma geral, durante esses 9 meses. Por quê? Porque ele passa de uma célula para 40 trilhões de células, do nada para 3 a 4 quilos. Então não se desenvolve a área vento, né? Existe ali um impacto porque estamos ali a desenvolver uma vida. E esse desenvolvimento depende daquilo que comemos, né? Então o bebê, ele é aquilo que comemos também. Então ele depende, o bebê é aquilo que come, né? Às vezes falamos, nós somos aquilo que comemos. O nosso bebê também será aquilo que nós comemos. Claro que não de uma forma tão direta, não é? Como falávamos ali da sementinha, mas vocês entendem. E no primeiro trimestre, então, quando o bebê está ali a desenvolver, ainda estamos a formar, antes de formar a placenta, o bebê, ele alimenta-se de secreções, ali como se fosse um fluido, um leitinho do útero. Depois, começamos a criar a placenta, então vejam só, nós criamos durante a gravidez um órgão inteirinho lá, que é a placenta, e o trabalho da placenta é unir o quê? A corrente sanguínea da mãe à corrente sanguínea do bebê. Existir esse contacto. Lá está, esse envio de informação, de nutrientes, essa troca, essa simbiose. E aqui temos também um outro mito, que pode começar aqui, não é? Então, o bebê está lá, as coisas passam para o bebê pela placenta e não te preocupes, porque o teu bebê ele vai pegar tudo o que ele precisa. Não é bem assim, né? Não te estresses, ele pega o que precisa como se ele só fosse pegar tudo o que é bom. Ou fosse dar um jeito para pegar aquilo que precisa. Não é bem assim, se não está lá, ele não vai receber. E ele vai usar aquilo que está lá, de bom e de mau. Então vai pegar o que está lá. É importante que a mãe tenha essa consciência. Existe uma troca ali. Tudo o que passar na corrente sanguínea da mãe vai passar para a corrente sanguínea do bebê. Vamos falar de hoje, açúcar, álcool, tudo. O bom e o mau. Bom, o bebê não vai escolher só o que é bom, não. Então aqui começamos já a ver, ok, então existe um impacto bem grande e importante da nossa alimentação no desenvolvimento do bebê. E vamos começar por falar em açúcar. O que é que a ciência nos mostra? Qual é o impacto? Quais são os ajustes que precisamos de fazer? Já sabemos que mães com níveis de açúcar muito altos durante a gravidez vão trazer aquelas trocas lá na epigenética. Então, um ambiente epigenético com muito açúcar vai trazer trocas lá e uma influência no DNA do bebê, que vai aumentar o quê? O risco, a vulnerabilidade para que ele desenvolva também diabetes, mesmo que a mãe não tenha, não é? Ou que às vezes a mãe já tem, para que ele desenvolva diabetes. Então, se eu tiver níveis de açúcar elevados no sangue durante a minha gravidez, o meu bebê vai ser programado para ter níveis de açúcar no sangue elevados enquanto criança e adulto. Porque o açúcar vai passar para o bebê lá, logo, na placenta. Ele passa, ok? Então, se a mãe come muito açúcar, isso vai passar para o bebê. E o bebê, ele não precisa, né? Até, às vezes, temos lá a mãe que se preocupa em que a criança não coma açúcar até os 2, 3 anos, o que é ótimo. Façam isso, meninas. Mas lembra-te, os dias de vida do teu bebê começaram dentro de ti. Então, se tu comias açúcar, o bebê vai consumir açúcar e ele não precisa de açúcar. Pelo contrário, tá? O açúcar tem impactos muito negativos no desenvolvimento do bebê. Ele precisa de glicose, energia, hidrato bom. Então, ele não precisa de açúcar, chocolates, bolos, muffins, não. Ele precisa de um hidrato bom. São moléculas completamente diferentes. Um estudo de açúcar na gravidez mostrou que
Foi um estudo feito, foi bem interessante, porque é muito difícil e é muito sensível a fazer estudos em grávidas. Não tem. Não vamos lá, tu, por exemplo, vamos pôr esta grávida a comer muito açúcar e outra grávida sem açúcar, uma grávida a tomar muito café. Então, os estudos na gravidez são muito sensíveis, porque nós não podemos fazer isso, não é ético, né? Porque não vamos, e nenhuma mulher se vai querer expor a esse risco, né? Então, são limitados. Porém, o que é que aconteceu? Durante 30 anos, lá em UK, ali entre 1940 e 1953, o governo ele controlou a quantidade de açúcar consumida. Foi ali durante uma guerra. Então exigia esse controle de recursos. Então, vamos estipular, as pessoas não vão passar desta quantidade de açúcar no dia, né? Porque estamos ali a controlar os nossos recursos, porque estamos em guerra durante 30 anos. Depois desse estudo, o consumo de açúcar ele aumentou de novo e dobrou. Então eles viram aqui o quê? Uma oportunidade para estudar dois grupos, mulheres que consumiram menos açúcar durante a gravidez e mulheres que consumiram mais açúcar durante a gravidez. Então um grupo ali, um estudo de mais de 60 mil pessoas. Os bebés que nasceram durante esse corte de açúcar tiveram 35% de risco a menos de desenvolver diabetes tipo 2, 20% a menos de risco de hipertensão e 30% menos risco de desenvolver obesidade. Isto falamos na idade adulta, né? Então eles pegaram aqueles bebés, né? Aquelas crianças que nasceram lá durante esses anos e foram avaliar. Eles agora já crescidos, como é que eles estavam e acompanharam e viram essas diferenças. Então, menos risco para diabetes, menos risco para hipertensão, menos risco para obesidade, quando a mulher tem um controle no consumo do açúcar. Recomendo cortarmos o açúcar refinado durante a gravidez. O que é que significa então que a quantidade de açúcar consumida durante a gravidez vai aumentar e ativar os genes da diabetes. Então eu posso, é que nem adulto, não é? Eu posso ter lá o gene da diabetes. Eu tenho com certeza esse gene, tenho muito histórico de diabetes na minha família. O meu pai, o meu avô. Então esse gene está lá com certeza. Então dependendo da minha epigenética, eu posso ativar ou não esse gene, entendem? E nós já começamos a fazê-lo lá no útero. Nós, mamães, já começamos a ter essa influência no DNA do nosso bebê. Então, eu posso ativar os genes da diabetes ou diminuir a probabilidade de o meu filho desenvolver diabetes tipo 2 durante a vida dele. A maioria das mães consome mais do que 80 gramas de açúcar dia. Então, essa gravidez fora do eixo, a comer qualquer coisa. Muitas começam a comer mais açúcar do que comiam antes da gravidez. É muito comum. Não, hoje vemos uma epidemia de mulheres que engordam 20, 30 quilos durante a gravidez. Não é comer alface, com certeza. Então, vivem muito por essa falta de informação, né? Às vezes por eu achar, não é que a mãe quer errar, com certeza não quer. Né? Se ela soubesse disto, a nossa consciência muda. Às vezes é por essa falta de energia e eu penso, o meu bebê precisa de energia rápida, então eu vou comer açúcar. Ou o mito também de que temos que comer por 2, né? Depois ali aqueles desejos que às vezes vêm por déficit nutricional, por uma alimentação desajustada. Ou eu vou aproveitar a gravidez agora para comer este e o outro. Vamos engordar, né? Vou engordar e vou, então eu vou comer porcaria, porque isso não vai influenciar o meu bebê, não. Ele vai escolher lá da placenta só o que é bom. Só o que é saudável. Não, vai entrar tudo. Porém, a falha é nossa, tá? É dos profissionais de saúde estão a falhar com as mães porque lhes falta este conhecimento. Porque todas as mães querem fazer o melhor, tá? E se já tiveste gravidez, já comeste açúcar na tua gravidez, ou até já tiveste, gravidez passada, em que, sabes que com certeza, e até, né, já viste esses reflexos no teu filho, não se culpa. Tá? Se conseguirmos, agora estou grávida de novo, tenho a oportunidade de fazer diferente, de usar o conhecimento que eu agora tenho e que antes não tinha. Então não é só a diabetes, mas as doenças crónicas, elas aumentam quando vemos esse consumo de açúcar. Doenças crónicas, autismo, 25% do aumento de risco quando a mãe teve diabetes na gestação, aumento do autismo. Então estamos a ver muito autismo agora, não é por nada. Muita doença crônica, muitos bebés que nascem inflamados, não é por nada. E assim como desordens psiquiátricas, tá? Então aqui também pontuar esta questão. Falamos aqui da diabetes, então muitas alterações metabólicas que mexem no nosso metabolismo, mas também a nossa questão do cérebro. Então desordens psiquiátricas que vemos hoje aumentar também. O bebê, ele está a desenvolver o cérebro lá no nosso útero. Né, já está ali, logo desde o início. Né? Então, ele começa a desenvolver o cérebro dele lá no nosso útero. Os nossos neurônios, eles são formados durante a gravidez. Então, o bebê nasce, já vamos ter ali uma quantidade de neurônios que vai ser, claro, existe neuroplasticidade e tudo, mas já vai ser aqueles neurônios que a gente vai levar para a vida. Então, pensa assim, estão lá no desenvolvimento do bebê a pipocar neurônios, a construir mais de 250 mil por minuto. E no cérebro existem
moléculas que fazem uma ronda, um acompanhamento dessa evolução, que ficam ali pertinho dos neurônios, que são células do sistema imunitário, tá? Microglia, então os macrófagos ali do sistema nervoso central, que o trabalho delas é garantir, estes neurônios estão a funcionar bem, se houver neurônios estragados a gente come aqui, deita fora, entendem? Para eliminar, fazer essa faxina, essa limpeza, esse controle. Se encontrarem um neurônio que não é tão bom, não é? Vão lá e destrói. E o que é que nós já sabemos? Que se a grávida está muito inflamada, então níveis altos de inflamação durante a gravidez, que podem vir pelo excesso de açúcar, má alimentação, alimentos apressores, excesso de químicos, infecções, também estas células, os macrófagos, ficam desreguladas, ficam hiperativas, então muito reativas, e começam a destruir os neurônios que estavam bons e saudáveis. Então começam a limpar ali, mas a limpar neurônios que estavam bons. Então a gente limita, então reduz a quantidade de neurônios ali com o bebê que se formaram logo do início da nossa formação. Entendem? Então temos ali um impacto direto no nosso cérebro. E aqui que os cientistas eles encontraram então uma causa que relaciona a diabetes gestacional, então que traz sim uma mulher, diabetes gestacional, uma mulher que está mais inflamada, e distúrbios psiquiátricos, então inflamação da mãe e inflamação no cérebro do bebê. E encontramos o porquê da coisa aqui, porque essas células ali do nosso sistema imunitário de limpeza vão eliminar neurônios que estavam saudáveis porque elas estão mais reativas, porque a mulher está mais inflamada. Então, na gravidez, influenciamos a inflamação no corpo do meu bebê. Então, a minha inflamação vai determinar a inflamação também do meu bebê. Já sabemos que a inflamação tem um impacto direto na saúde do nosso cérebro. Isso já começa também no nosso bebê. Então, podemos agir de forma diferente, com uma consciência diferente para mudar este cenário. E qual é o grande problema aqui? É que a gente só vai lá avaliar os níveis de açúcar no sangue no terceiro trimestre, geralmente. Até lá, ninguém vai ver quanto é que está a glicose, às vezes o obstetra pede, mas ninguém liga. Então nós ficamos 6 meses sem saber como estamos. E às vezes a mulher chega lá no terceiro trimestre já sim, com o diagnóstico de diabetes gestacional, que poderia ter sido prevenido lá no início. Porque tivemos 6 meses para mudar, não é? Ajustar tudo, colocar lá uma alimentação no eixo, que nem fazemos no gravidez no eixo. Porque o certo, então, e o que é que eu recomendo? Primeiro, né, a gente pode avaliar já isso antes de estar grávida. Até uma boa preparação, programação da gravidez seria a gente avaliar, não é? Saber como é que estão os nossos níveis de açúcar, não só as nossas vitaminas e a nossa inflamação, mas como é que está a nossa glicemia. Né? Até uma mulher que é diabética, ajustar ali a coisa para engravidar. Então o certo seria avaliar no primeiro trimestre, ou mais certo ainda, antes da gravidez. Porque nós temos, não é? Vocês já viram, nós temos estratégias, nós temos hábitos, né, mudanças alimentares para mudar isso, para prevenir essa diabetes gestacional, para mudar essa insulina alta, ok? Então o caminho seria prevenir a diabetes gestacional, porque ela não é aleatória. Acredito que às vezes, não é, muita mulher tem essa ideia e até que se passa essa ideia na gravidez, não é que a diabetes gestacional é aleatória, veio do nada. Eu fui sorteada, né? Vou ser aqui uma grávida com diabetes gestacional. Não, ela está ligada, né, aos níveis de como está a nossa glicemia logo no primeiro trimestre, antes da gravidez, até mesmo, né, sem sabermos, a gente já pode ter ali uma glicemia alta, ok? Então aí nós vemos um grande problema, mas que é o caminho também e a solução para prevenir estes impactos do consumo de açúcar e da diabetes gestacional. E ainda sobre o açúcar. Então o que precisamos na gravidez não é mais açúcar, é glicose, sim, existe um aumento da necessidade de glicose durante a gravidez, é energia, porém, especialmente no trimestre 3, no final, não precisamos de um super aumento no primeiro e segundo trimestre, mas vai ser uma glicose boa. Até para vocês terem ideia, no primeiro trimestre o bebê ele vai consumir umas 2 a 3 gramas de glicose por dia. Então, não é aumento nenhum, tá? Quase. Então é isso, a gente já começa a comer grandes quantidades de açúcar lá no primeiro trimestre. Segundo trimestre, o bebê usa, né? E pede ali da mãe, usa daquilo que a gente come, umas 10 a 20 gramas de glicose no dia. Ali mais para o final do segundo trimestre, umas 15 a 20. No terceiro trimestre já aumenta, umas 30 a 35, não é? Corresponde aí a umas 120 a 140, dependendo da fonte também de glicose, mas no dia. Apenas para o bebê, tá? Ali de glicose. Então assim, um aumento, né, que a gente às vezes já tínhamos ali uma mulher que não comia muito hidrato, então precisa de boas fontes de hidrato. Então ali uma mulher com um peso médio de 55 quilos vai ter aí uma boa dose, será o quê? Uns 165 a 200 gramas de hidrato, tá? A gente já pode quase, se for uma mulher super ativa, um peso saudável, vai ter quase as 200 no primeiro trimestre, mas a gente trabalha tudo isso nas aulas do Gravidez no Eixo, não é?
e na gravidez temos esse aumento acima, né? Então uma mulher que já, às vezes a mulher já comia isso, já era ativa, já tinha um bom consumo de hidratos, às vezes comia menos, então a gente vai ajustar, mas na gravidez temos um aumento sim, mas vai ser hidratos bons, alimentos ricos em hidratos e não sobremesas e doces. E vamos ajustando as quantidades a cada trimestre. Tá? É importante saber o que estás a comer, para garantir que aquilo não é açúcar, não é até próprios adoçantes, não é? É comidinha boa. E como é que eu posso? Então agora, fiquei com medo aqui, Sara, porque estava a comer muito açúcar, não é? Hoje estou sim, avaliamos ali que eu já estou com os níveis de açúcar no sangue um pouquinho mais altos, eu já estou ali com uma pré-diabetes gestacional, mas eu posso melhorar e tolerar melhor essa glicose, porque ela continua a ser necessária. Então eu vou juntar o quê? Refeições que têm hidrato, mas que têm fibra. Então refeições com fibra, gordura boa, proteína, mais vegetais, mais fibra. Isso gera menos pico. Uma insulina que vai ficar mais equilibrada, não temos um pico de açúcar no sangue lá. Com mais músculo, eu também tolero muito melhor a glicose. Então a glicose, eles são como se fossem super reservas de açúcar. Eles puxam açúcar do sangue. Os nossos músculos, para contraírem, eles precisam dessa glicose. Então se eu mexo o meu corpo, se eu tenho mais massa muscular, né, eu tenho um metabolismo mais ativo, usa mais glicose, e se eu mexo também mais o meu corpo, não é treinos intensos, mas um treino adaptado na gravidez, se continua a ter esse movimento que também traz super benefícios para o bebê, e os músculos vão ser uma ajuda, né? Eles vão puxar essa super da corrente sanguínea, mais músculo na gravidez vai proteger a grávida e também o bebê, né? Mas vai proteger a grávida ali contra a diabetes gestacional. O movimento pós-refeição é aqui um truquezinho que a gente pode fazer, né? Super interessante. Então já existem muitos estudos ali do impacto na curva da glicemia, né? No momento pós-refeição, quando eu uso os meus músculos, então uma caminhada ali pós-refeição, às vezes, eu estou até lá quietinha, mas eu mexo assim as minhas pernas ali, os gêmeos, então ou vou lá, comi algo com mais hidrato, depois vou mexer o meu corpo, o meu músculo já vai puxar ali esse açúcar, metade do açúcar que está ali na corrente sanguínea, ele já vai puxar, já vai usar, então já vai equilibrar muito. Isso equilibra também a nossa energia, não é? Para não termos aquelas quebras de energia que advém assim de quando a gente tem um grande pico de açúcar no sangue e depois uma queda muito abrupta, tá bom? Então o treino na gravidez, ele é seguro e ele é recomendado. Claro, temos casos, não é, de mulheres que têm uma gravidez de risco, né? Temos casos ali que vão exigir uma conduta diferente, mas se a mulher já treinava, treino na gravidez super recomendado. Não treinava, também não vou agora lembrar-me de super treinar, fazer um treino super intenso se eu nunca treinei. Mas isso também não quer dizer, eu não treinava, vou continuar a gravidez sem mexer. Não, o treino da gravidez, ele faz toda a diferença, o movimento, as caminhadas, para nós e para o nosso bebê. Então lembram-se que eu falei que mais açúcar faz com que o bebê acumule mais gordura, não é? Para se proteger desse açúcar. Então eu vou acumular este açúcar em gordura. Mas se a mãe treina mais, tem um metabolismo mais ativo, nós vamos ter um bebê que tem um metabolismo mais ativo também, que vai ter mais músculos, que vai ter uma taxa, temos um bebê que vai nascer já gastar mais calorias, né? Claro que a gente não pensa nisso quando é bebê, mas meu Deus, Sara, eu já queria ter quando a mulher fala, meu metabolismo é mais lento, eu queria ter um metabolismo que queima mais. Isso já pode ser determinado ali, um cheirinho sim, na gravidez. Então estudos recentes, 2025, tá? Que mostraram essa associação. Existe tanto benefício do treino de cardio como de musculação, mas da musculação durante a gravidez que terá ali um impacto do bebê que vai ter uma taxa metabólica maior, um metabolismo mais ativo. Tá bom? Então até aqui outro estudo do treino da gravidez, 2 grupos. O grupinho das mamãezinhas ali, ratinhas que tinham 30 minutos de caminhada todos os dias, tinham bebés com menos ansiedade e que resolviam lá o labirinto mais rápido. Então, bebés mais inteligentes, bebés que tinham menos ansiedade também. Quando fazemos exercício, existe uma molécula que é o BDNF, uma proteína, que é a protetora do cérebro, para fazer boas conexões, a neuroplasticidade do nosso cérebro, memória, aprendizagem. Então é um bom motivo para treinar, tanto na musculação como treino de cardio, tá? Aeróbio. Aumenta esta proteína protetora do nosso cérebro. E na gravidez, vamos aumentar não só essa proteína protetora na mãe, continua a aumentar, né? Essa mãe já treinava, já temos ali essa proteína, já está mais aumentada, mas a do bebê também. Ou seja, um treino na gravidez aumenta ali o cérebro mais saudável do bebê, boas conexões, neuroplasticidade, memória, aprendizagem. Vemos diferenças ali mesmo no QI do bebê, tá bom? Então,
quebrar esse mito e também vos estimular a ter sim movimento, a mexer o corpo durante a gravidez, porque isso vai trazer super benefícios para vocês, para uma gravidez mais equilibrada, mas para um bebê mais saudável também, tá? E um bebê mais fit. Outro mito que eu quero quebrar e que está muito ligado também aqui, não é o treino, às mudanças no nosso corpo, é o excesso de peso na gravidez. Muitas mães não têm a noção do que é natural, fisiológico, suposto engordar, não é? Aqui eu acho que nem usaria a palavra engordar. Engordar é ganhar gordura, não é? Mas qual é o aumento de peso, ao certo, né? Qual é o aumento de peso esperado? Ali, às vezes, uma faixa, não é? Não tem que ser exatamente, mas qual é a faixa esperada de aumento de peso ali na gravidez? Em média, no fim da gravidez, o bebê ele vai pesar uns 3 a 3,5 kg. 4. A placenta, umas 500 a 700 gramas. O líquido amniótico, uns 800 a 1 kg. 800 gramas a 1 kg. O aumento do volume sanguíneo, aí 1,2 kg a 1,8 kg. Aumento do útero, quase 1 kg, que o nosso útero aumenta até o final da gravidez. O nosso peito, meio quilo a 1 kg. Reservas de gordura materna, então sim, pode ser super natural e fisiológico a gente ganhar ali um pouquinho de gordura. Uns 2 kg eu acho mais funcional, 2 kg a 4 kg, assim, já deixa assim uma margem para a mãe. E teremos ali também a retenção de líquidos, 1 a 2 kg. Então, no final, nós vamos pensar assim, já puxar um pouquinho para cima, meus amores, de 11 kg a 16 kg no máximo. Mas o saudável, né, uma mulher saudável, um peso funcional da gravidez, 8 a 12 quilos. 8 a 12 quilos. Que seria ali, não é? Ali a estrutura. O que é que vai pesar? É o bebê, a placenta, o líquido? Ok. A gente dá uma margem um pouquinho maior, a mulher ficar mais confortável e tudo. Ganhou ali uns 3 quilinhos de gordura. Ok, até os 12 quilos. Mas então eu sei esta faixa, eu sei o que é o peso aumentou. Não é um engordar, é a estrutura, é o bebê, é a placenta, é o líquido, é o volume sanguíneo, é o útero que aumentou, é o nosso peito, é aquela retenção ali de líquido também. Então eu não posso, né? Não faz sentido, não tem o porquê. Eu saí daqui, então não posso amarrar essa desculpa, então eu vou engordar 10 quilos de gordura. Não. E eu acho que é importante, não é assim que nem a gente faz nas aulas do Gravidez do Eixo, a gente ter ali um acompanhamento trimestral. O que é suposto a cada trimestre? Vemos que no primeiro trimestre quase nada. Há mulheres até que emagrecem um pouco por causa dos enjoos, mas vamos ter ali no máximo que é 2 quilos, mas o bebê vai ter tipo 30 gramas, que não é nada. É importante que a gente tenha esta consciência, que a mãe tenha esta consciência, que a grávida tenha esta consciência para não descambar. Para, se ela sair do eixo, opa, vamos ver, vamos equilibrar. É que nem vamos prevenir, vamos mudar. Temos 9 meses, não é uma coisa do dia para a noite, são 9 meses. Então temos tempo para adaptar e para mudar as coisas. Não temos esse, não tinha como mudar, eu descambei e agora vai até o fim. Não. É que nem falamos lá na prevenção da diabetes gestacional. É super possível. Então, ali no primeiro trimestre, o bebê, 20 a 30 gramas. A placenta também, 20 a 30 gramas. 30 a 50 gramas de líquido só. Então, no máximo, né, ali 2 quilos. Meio quilo a 2 quilos. Há mulheres, como eu disse, que perdem até por conta dos enjoos. Aqui no primeiro trimestre, nós vamos ter mais uma adaptação hormonal. Bom, não é para aumentar peso. Então, o ganho de peso ele tem que ser estrutural. É sangue, é suporte, é bebê. Temos ali uma parte energética de gordura, ok, super funcional também, mas depois vai ser fácil de perder, vamos ter um pós-parto, uma recuperação pós-gravidez muito tranquila, se a gente entender e ficar dentro desta faixa saudável. Então quebramos esse mito, né, de que a gravidez é para engordar 20, 30 quilos, não é. A gravidez não é para comer este mundo e o outro, não é para comer por dois, e tudo que eu fizer vai impactar o meu bebê. Então falamos do açúcar, né, dali a alimentação, a inflamação, tem 2 pontos também, tá? Álcool na gravidez não tem filtro. Se tu bebeste um copo de vinho, o bebê vai receber esse álcool. Que é péssimo para o cérebro. Para nós já, o álcool não é bom. Não temos é tóxico, é uma toxina. Não temos uma quantidade segura para álcool. Então imaginem para o bebê. Então é para evitar álcool na gravidez, sim, ele é tóxico em qualquer quantidade. Então vai ficar de lado. Na amamentação isso muda um pouco porque chega menos ao leite materno, mas ainda assim eu recomendo evitar. Café também vai passar para a corrente do bebê, tá? E pode agitar mais o bebê, então é importante reduzir pelo menos, limitar, trocar pelo um descafeinado, até porque o bebê ainda não tem as enzimas que degradam lá a cafeína.
então ele não consegue metabolizar aquilo, e pode ter sim. Então há estudos que já mostram, não é, ali uma quantidade segura, mas que eu acho já uma quantidade até assim mais alta, mas que vemos que quando é uma mulher que tem muito consumo de café durante a gravidez, já vemos ali alterações na energia no bebê, um bebê mais agitado, né? A gente quer bebés calmos, né, calminhos. Então, o que deve ficar de lado e o que é que não pode faltar? Uns 80 a 90% das grávidas hoje não consomem colina suficiente. E a colina, ela é fundamental, é um nutriente fundamental para a formação do cérebro do bebê, para criar neurônios, memória, atenção. Se eu não como colina suficiente, deve-se para o bebê. 90% das mães, 90% das mães não têm colina suficiente. Nós precisamos aí de uma média de 450 no mínimo miligramas de colina no dia, e nós conseguimos isso com 4 ovos. Uma média de 4 ovos por dia. Também temos ali nas vísceras, no fígado, mas pode ser algo que vocês não gostem tanto. Então, com os ovos eu já consigo garantir, está ali na gema do ovo, essa boa dose de colina, porque hambúrgueres, bolachas, cereais não têm colina. Então, estudos mostram já vários estudos do impacto, né, de déficit de colina na gravidez para desenvolvimento do cérebro do bebê. Então, e o desenvolvimento do cérebro no bebê lá no útero, ele começa muito cedo, tá? Então, se falta essa colina, eu vou ter um impacto. Bebés que recebem boas doses de colina, né, eles fizeram um estudo que era um grupo de mães que tinha colina suficiente, um mínimo, e o outro grupo que tinha o dobro dessa colina. E neste segundo, os bebés eles reagiram mais rápido aos testes, né? Fizeram ali os testes de imagens, então um bebê que terá um QI maior enquanto adulto. Tá bom? Então queremos bebés inteligentes, queremos bebés com um cérebro saudável, então é importante que esta informação seja passada para as mães. Tá? Durante a gravidez eu aumentei o consumo de ovos. Eu não gosto de comer ovos todos os dias porque eu tendo a ficar alérgica ao ovo, então eu suplementei também. Então podemos fazer também a suplementação da colina se necessário. Algumas fórmulas maternas, não é, ali de suplementos, mas eu gosto de manipular ou de comprar a colina, não é, e suplementar ali. Se não me engano a minha tem 450 miligramas de citocolina, tá bom? Então eu tomo isso mais os ovos. Tomo no dia em que como ovos também, que não tem problema, tá? Ali a quantidade mínima seria os 450, mas a gente queria pelo menos aí uma dose ideal seriam os 650. Tá bom? Então, colina não pode faltar, ômega 3, um bom ômega 3 purificado, uma boa qualidade, não é ômega 3 aí que vocês veem com maus ingredientes ou que não é um óleo purificado que vai ter lá metais pesados, não. Um bom ômega 3, em particular o DHA, tá? Que vai ser muito importante ali para a saúde cerebral do bebê também. Nós encontramos esse ômega 3 no peixe, na sardinha, então pelo menos aí um consumo de peixe 3 vezes na semana já seria bem interessante, mas vemos às vezes que as mães não conseguem ter isso, então eu recomendo a suplementação e eu recomendo o consumo, então a gente conseguir comer ali peixes mais gordos, a sardinha, a linhaça também, a fonte do ômega 3, mas ainda assim ter a suplementação, tá? Porque esse consumo ele é muito baixo, então pelo menos ali mais 2 gramas de ômega 3 no dia. Tá bom? Ferro também não pode faltar, então avaliar os níveis de ferritina antes da gravidez, mas durante toda a gravidez, garantir que vamos lá para o parto com bons níveis de ferritina, hemoglobina, de B12. A suplementação eu faço desde o início da gravidez, já fazia antes, de ferro bisglicinato, mantive uma dose baixa, tá? 2 vezes na semana, depois até diminuí porque o meu ferro estava muito bom, entrei muito bem, agora não sei, até neste momento estou ainda a fechar nos 6 meses de gravidez, então mais perto do parto a gente vai ver, até porque o bebê começa a consumir mais, né? E às vezes vemos uma queda de ferro no 3º trimestre, então é importante avaliar e ir avaliando esses níveis, assim como, fala-se muito do ácido fólico. Eu recomendo a suplementação de metilfolato e avaliar também os níveis, porque às vezes estamos a dar muito e o nível está ok. Ou não, está baixo, vamos suplementar. Avaliar níveis de cálcio, de vitamina D, de vitamina A, vitamina B12, zinco, selênio, muito importantes também para o nosso bebê, tá? Então essa avaliação das vitaminas é fundamental e geralmente nunca é feita. Proteína também não pode faltar. Então, hidrata, energia boa, mas a proteína é fundamental. Logo que o bebê nasce, né, ela é basicamente, né, tirando a água, é 50% proteína. Então, a estrutura ali. Então, se nós consumimos pouca proteína, e hoje vemos, né, a maioria, mais de 50% das grávidas, não consome a proteína suficiente, e não é assim tanta, tá? Eu até tive que baixar um pouco a minha para manter ali o mínimo, porque eu estava habituada a ter pelo menos aí umas 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então na gravidez nós precisamos de pelo menos 1,6, tá ok? A gente manter 1,6 de proteína vezes o nosso peso, que vai aumentando, não é? O bebê vai crescendo, então a gente vai ajustando ao longo dos trimestres. E mães que consomem menos proteína, nós vamos ter aquele switch na epigenética, aquela trocazinha.
que vai dizer o quê? Vai dizer para o baby manter os músculos dele pequenos, não se desenvolver. Então, geralmente, conseguimos ver ali uma relação: mães que comem menos proteína, bebés que têm um desenvolvimento, bebés que são mais pequenos, que estão ali abaixo do percentil que seria indicado. Então, vai ser programado para ser mais pequeno e ter menos músculo. Então, precisamos de garantir mais proteínas, mas falham muito aqui. E isso traz não só também a falta de saciedade, ou a compulsão, como a perda de massa muscular e todo esse impacto no bebê, tá bom? E essa nutrição, ela vai ser bem importante. Então, quando falamos aqui, todas as escolhas durante esses 9 meses vão ser muito importantes para o desenvolvimento do bebê, para o pós-parto, também para a amamentação. Então, quanto mais nutrido tiver, mais leite nutritivo será, não é? Mais o meu leite será nutritivo. Então, o leite materno, ele é vivo, tem informação, tem moléculas. A fórmula ali, que às vezes sim, tem que ser, a mulher não consegue amamentar, não tem leite, ou o bebê ou não tem o leite suficiente e temos que entrar com uma fórmula. Mas ela tem ali os nutrientes, não é? Mas ela é meio morta, não é? Não é um algo vivo. E é importante checar lá na fórmula se ela tem a colina, se ela tem o ômega 3. Vemos até, os estudos mostram, de menos leite materno, o bebê consome menos leite materno, menos leptina, porque a gente passa muita coisa para o bebê através do leite materno. A leptina é uma delas, que é a hormona da saciedade. Então, menos leite materno, o bebê tem menos níveis de leptina durante a vida, menos saciedade. É aquela pessoa que tende a comer mais. Logo no inicinho, né? Eu acho incrível. Quando o bebê nasce, ele não produz melatonina, que é a hormona do sono. Por isso que a gente vai ali, não é? Ele vai construindo esse ritmo. A gente tem que ter ali estratégias, estudar para ajudar o bebê, não é? Entrar, encaixar, entender o que é dia, o que é noite, que ele só depois começa a produzir a melatonina. E de onde é que vem a melatonina no início? Da mãe, do nosso leite materno. Então, se eu não cuido da minha rotina, que é um ponto que também trabalhamos na gravidez no eixo, a rotina, os hábitos, o sono, né? Essa mãe vai lá e antes de dormir vai lá e cai a produção de melatonina pelos hábitos que ela tem, o bebê também não vai receber essa melatonina. Ou simplesmente eu decido não dar leite ao meu filho só por puro capricho. Vai faltar muita coisa. Claro, às vezes temos ali uma condição que a mãe não consegue amamentar, não tem leite suficiente, não é? Ou não tem leite ou não tem leite suficiente, então temos vários casos hoje e claro que a forma é fundamental. Agora vamos escolher uma boa forma, vamos olhar ali para os ingredientes, tá? Então vocês veem, é um processo que vai... nós estamos a preparar trimestre a trimestre cada fase, mas começamos a preparar as próximas fases também, no pós-parto. E lá no forninho, sim, né? Podemos chamar o forninho, lá no forninho a gente está a decidir também algumas adaptações que o nosso bebê vai ter durante a vida. Então vamos fazer as melhores escolhas, né? Eu acho que hoje falamos assim do principal, tá? Aqui vários pontos que já nos trazem outra consciência, tá? Pontos fundamentais para termos uma gravidez saudável, para fazer escolhas até com menos stress e com mais informação, mais leveza, aproveitar esta fase também, nos sentirmos orgulhosas das nossas boas escolhas, né? E viver um pouquinho menos sem pressão, porque eu sei o caminho certo, eu estou a dar o meu melhor, mas estou a dar mesmo. Eu estou a fazer as boas escolhas, não é? E claro que a gente não controla tudo, mas aquilo que me cabe, eu fiz. Então eu sei que isso deixa uma sensação de leveza grande à mãe, não é? Porque a gente tem aquela pressão, tem aqueles medos, mas isso ajuda muito, tá bom? Então, anota tudo o que aplicamos aqui, né? Pequenas dicas que já mudam a vida dos pais, não é só da mãe, do pai, mas não é só da mãe, do pai também, né? A família ter essa consciência, então levarmos uma consciência diferente para esta fase da nossa vida, tá? Para este momento único, para cuidar da mamãe e cuidar do bebê.